Antes de orarmos, vamos ouvir a voz de Deus. Quando nosso coração escuta primeiro, a oração deixa de ser repetição e passa a ser encontro com nosso Pai. É como quando alguém amado começa a falar e tudo ao redor perde o som. Esse momento prepara o espírito. Proteção é uma das formas mais fortes de amor. Pense em um pai de verdade. Um pai que ama não apenas oferece o que o filho precisa para sobreviver. Ele observa, ele percebe sinais que ninguém mais percebe. Ele se antecipa ao perigo. Ele assume a responsabilidade, mesmo quando o filho nem percebe que estava em risco. Amor de pai não se limita a palavras. Amor protege. A Bíblia descreve esse amor com clareza. Em Salmos, capítulo 103, versículo 13, está escrito que o Senhor é como um pai para seus filhos, cheio de ternura e compaixão. Isso revela que Deus não cuida com distância. Ele não observa de longe. Ele se inclina, sente, percebe e age com misericórdia. E em Salmos capítulo 68, versículo 5, a palavra vai ainda mais fundo. Deus se apresenta como pai dos órfãos e defensor das viúvas. Isso não é apenas poesia. É uma declaração de caráter. Deus escolhe se aproximar justamente dos lugares mais frágeis da vida. Ele entra nas histórias que parecem esquecidas. Ele se levanta por quem não tem quem fale por ele. Dentro de uma família, isso faz todo sentido. Um bom pai não diz "eu te amo" e depois ignora o risco. Se há perigo, ele se move. Ele se coloca entre o que ameaça e o que é precioso. Amor verdadeiro se posiciona. Amor protege. Quando esse tipo de amor é compreendido, algo importante se revela. Se um pai humano, limitado e imperfeito, sente esse impulso forte de proteger sua casa, quanto mais Deus, que é santo, justo e fiel. A proteção de Deus não depende da força humana, nem da capacidade de prever o amanhã. Ela nasce do caráter dele. Mesmo quando o cenário parece confuso, existe segurança em saber quem ele é. Deus é fiel. Deus é atento. Deus não ignora detalhes pequenos. Nada passa despercebido aos olhos dele. Jesus ensinou isso com uma imagem simples, quase como uma conversa tranquila. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele convida a observar os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam comida em celeiros e ainda assim são alimentados todos os dias pelo Pai do céu. Então Jesus faz uma pergunta que atravessa o coração. Você não vale muito mais do que eles? Jesus não estava falando apenas de aves. Ele estava ensinando sobre valor. Ele estava tirando o olhar do medo e apontando para o cuidado constante de Deus. As aves não entendem o amanhã. Mesmo assim, não são abandonadas. Elas acordam e encontram provisão. E se Deus sustenta o que muitos consideram pequeno, quanto mais cuidará de você, criado à imagem dele e alcançado pela obra de Cristo. Esse cuidado não é teoria. Ele se repete ao longo de toda a Bíblia. Deus protegeu Gideão quando tudo indicava derrota. Um exército gigantesco se levantou e apenas 300 homens permaneceram. Aos olhos humanos, aquilo era loucura. Mas Deus mostrou que a força não está no número, e sim em quem está à frente da batalha. Deus protegeu Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. A sentença parecia final. O silêncio da noite poderia ter sido o fim. Mas Deus fechou a boca dos leões, e o lugar da morte se tornou prova viva do seu poder. Deus protegeu os 3 jovens hebreus quando foram lançados na fornalha ardente. O fogo era real. A ameaça era real. Ainda assim, as chamas não os consumiram. Eles não estavam sozinhos dentro do fogo. Deus protegeu Davi quando um gigante experiente se colocou diante dele. Um jovem, uma funda e uma fé simples. O que parecia uma derrota anunciada se transformou em testemunho de que Deus usa o que é pequeno para vencer o que é orgulhoso. Essas histórias revelam um padrão. Deus nem sempre remove a batalha, mas nunca a abandona no meio dela. Nem sempre impede que o perigo surja, mas impede que ele determine o fim da história. Nem sempre oferece o caminho mais fácil, mas oferece a sua presença em cada passo. Por isso, é possível afirmar com segurança:
Jesus Cristo é o protetor. Ele é bondoso e poderoso ao mesmo tempo. Quando alguém pertence a Ele, está guardado por quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Existem momentos em que tudo é feito corretamente. Escolhas sábias, oração, planejamento, cuidado com o futuro. Isso é necessário. Mas existe um limite claro para o controle humano. Há áreas da vida que só Deus consegue sustentar. Uma das imagens mais fortes dessa proteção diária aparece em Salmos, capítulo 121. O salmista levanta os olhos e pergunta de onde vem o socorro. A resposta é direta. O socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não dorme, ele não cochila, ele não se distrai. Ele guarda cada passo. Quando o medo tenta crescer, a lembrança do que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, fortalece o coração. O Senhor é fiel. Ele fortalece e protege do mal. A proteção não falha, porque Ele não falha. Mesmo em dias de pressão, cansaço ou solidão, não existe abandono. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus fala com clareza: não tenha medo, porque Ele está presente. Ele fortalece, ajuda e sustenta com sua mão firme. Essa é a voz de um pai dizendo que não soltou a mão. Então hoje levante os olhos. Existe valor em sua vida. Existe cuidado sobre cada detalhe. Em Cristo, não existe apenas amor declarado. Existe proteção ativa, constante e fiel, todos os dias. Agora vamos tirar um momento para orarmos juntos. Senhor Jesus, obrigado por este dia. Obrigado porque meus olhos se abriram mais uma vez. Obrigado porque meu peito se encheu de ar enquanto eu ainda estava deitada, sem precisar pedir. Isso não é pequeno. Isso é cuidado. Isso é vida sendo sustentada por você. Obrigado porque enquanto eu dormia, você não dormiu. Enquanto meu corpo descansava, suas mãos continuaram firmes sobre mim. Obrigado pela proteção que não faz barulho, mas está presente o tempo todo. Obrigado por ser refúgio quando me sinto exposta. Existem momentos em que tudo parece aberto demais, vulnerável demais, como se qualquer palavra pudesse ferir. E mesmo nesses momentos, você se coloca como abrigo. Obrigado por ser segurança quando o chão parece instável. Obrigado por ser paz quando a mente corre mais rápido do que o coração aguenta. Obrigado pelas suas misericórdias que sempre me reencontram, mesmo quando tento me esconder, mesmo quando não sei explicar o que estou sentindo, mesmo quando não consigo organizar meus pensamentos. Você entende antes mesmo de eu falar. Existem dias em que o peso é silencioso. Não é um grito, é um cansaço profundo. Não é uma crise visível, é um aperto constante. Ainda assim você vê, você se importa. Você não se afasta quando faltam palavras. Senhor, muitas vezes parece que estou lutando contra pessoas, palavras atravessadas, atitudes injustas, pressões que se acumulam. Mas você me ensina que nem toda luta acontece no que é visível. Existe uma batalha que não se resolve com conversa, nem com força emocional. A tua palavra revela isso claramente. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Isso explica por que, às vezes, o desgaste é tão grande mesmo quando o problema parece pequeno. Por isso, Senhor Jesus, não quero fingir força. Não quero sorrir por fora enquanto meu interior se esgota. Não quero confiar apenas na minha capacidade e depois me perguntar por que meu coração se sente drenado. Não posso vencer batalhas espirituais usando apenas esforço humano. Não posso expulsar trevas apenas com força de vontade. Preciso da sua proteção. Preciso que você seja o meu escudo quando não sei para onde correr. Ensina meu coração a buscar você primeiro, antes da reação, antes da defesa, antes da resposta apressada. Ensina-me a permanecer firme em uma fé que descansa na tua autoridade, não na minha emoção. Quando minha mente começar a correr sem direção, puxando lembranças, medos e cenários que ainda nem existem, traga-me de volta à tua verdade. Quando os pensamentos se espalharem como folhas ao vento, centraliza meu coração em você. Quando as emoções subirem como ondas fortes,
Ajuda-me a permanecer firme por dentro. Que minhas reações não nasçam da pressão. Que minhas palavras não sejam fruto do medo. Que minhas atitudes não sejam guiadas pelo orgulho. Que tudo em mim seja conduzido pelo Teu Espírito. Senhor, livra-me de gastar energia lutando contra pessoas quando você me chama para orar. Livra-me de transformar pessoas em inimigas quando você está me chamando para confiar. Ajuda-me a lembrar que pessoas falham, ferem, erram, mas não são o verdadeiro alvo da batalha. Dá-me sabedoria para responder com paz quando minhas emoções pedem confronto. Dá-me paciência para ficar em silêncio quando falar só aumentaria a ferida. Ensina-me a reconhecer o momento certo de agir e o momento certo de esperar. Dá-me coragem para fazer o que é certo sem endurecer o coração. Dá-me firmeza sem agressividade. Lembra-me, Senhor, que você luta batalhas que meus olhos não veem e meus sentidos não percebem. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, está escrito que as armas dessa guerra não são humanas, mas possuem poder divino para destruir fortalezas, derrubar argumentos e levar todo pensamento à obediência de Cristo. Então hoje, conscientemente, coloco meus pensamentos sob o Teu domínio. Não permito que mentiras se acomodem na minha mente. Rejeito pensamentos de medo, incapacidade e condenação. Trago cada pensamento confuso e coloco diante de você. Preenche os espaços vazios com Tua verdade. Preenche os lugares feridos com Tua paz. Estabelece dentro de mim uma confiança firme no Teu cuidado, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Pai, quando a oposição se levantar, escolho permanecer de pé nas Tuas promessas. Quando o inimigo tentar intimidar, não recuarei. Não serei guiada pelo que sinto no momento, nem pelo que escuto ao redor. Declaro o que você já falou. Em Isaías, capítulo 54, versículo 17, está escrito que nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Eu me agarro a essa verdade. Todo plano do inimigo contra a minha vida será frustrado. Toda tentativa de roubar minha paz será interrompida. Toda estratégia contra minha alegria será quebrada. Mesmo que o ataque venha disfarçado de confusão, atraso, acusação ou desânimo, não darei espaço ao inimigo no meu coração. Eu pertenço a Jesus. Estou debaixo da sua autoridade. Minha vida não está solta, está guardada. Senhor, peço Tua cobertura celestial. Protege minha mente quando estou sozinha com meus pensamentos. Protege minha casa quando as portas estão fechadas. Protege minha família quando não posso estar perto. Guarda minhas palavras quando falo. Guarda minhas decisões quando preciso escolher um caminho. Guarda meus passos quando não sei exatamente para onde ir. Em Salmos, capítulo 34, versículos 7 e 8, está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Está escrito também: provem e vejam que o Senhor é bom. Recebo essa promessa: que Teus anjos cerquem minha vida, que cerquem minha casa, que tragam livramento onde tenho me sentido presa, que tragam paz onde tenho sentido inquietação, que tragam segurança onde tenho sentido ameaça, que Tua presença encha cada cômodo do meu lar, que o ambiente seja transformado, que tudo o que entrar seja abençoado, que tudo o que sair seja guardado. Fortalece-me, Senhor, para atravessar tempestades sem quebrar por dentro. Fortalece-me para não desmoronar sob pressão. Fortalece-me para enfrentar provações com um espírito tranquilo e um coração focado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, está escrito que o Senhor é fiel, fortalece e protege do maligno. Recebo essa verdade hoje. Não dependo da minha força, dependo da Tua fidelidade. Quando eu me sentir pequena, lembra-me de quem você é. Em Salmos, capítulo 46, versículo 1, está escrito que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não preciso entrar em pânico. Você está presente. Você é capaz. Pai, recuso permitir que o medo caminhe comigo. Recuso deixar a ansiedade decidir por mim. Quando a preocupação tentar se instalar no meu peito, ensina-me a voltar rapidamente para você em oração.
Ensina-me a entregar o peso antes que ele se transforme em fardo. Ensina-me a descansar antes de me esgotar. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito para não andar ansiosa, mas apresentar tudo a Deus em oração, com ações de graças. E que a paz de Deus guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que essa paz agora guarde minha mente como um muro forte. Que ela proteja meus pensamentos. Que ela impeça espirais de medo e desespero. Obrigado porque estou sob os cuidados do Pai. Você vê minha entrada e minha saída. Você vê os caminhos que percorro e os lugares onde entro. Em Salmos capítulo 121, versículos 7 e 8, está escrito que o Senhor guarda de todo mal, guarda a vida, guarda a saída e a chegada, agora e para sempre. Confio meus passos a você, e porque você está comigo, escolho me alegrar. Escolho agradecer mesmo sem todas as respostas. Escolho crer que minha vida tem propósito e que você está me moldando em cada estação. Ajuda-me a enxergar tua mão mesmo na espera. Creio que você ordena meus passos. Ensina-me a ouvir tua direção e a caminhar com sabedoria. Quando eu me sentir fraca, lembra-me de que posso correr até você com confiança. Hoje escolho permanecer debaixo da tua sombra, vivendo perto do teu coração. Senhor, tu és meu refúgio. Tu és minha torre forte. Tu és meu Deus. Confio que és meu defensor agora e para sempre. Bendigo o teu santo nome. Obrigado por me ouvir. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém como um ato de fé. Se precisar de uma oração especial, deixe nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre sua vida, hoje e sempre.